Sejam muito bem-vindos neste curso A Morte da Trigonometria. Jovens, A Morte da Trigonometria é um curso espetacular que começou desde a parte 1, agora estamos na parte 6. A parte 6 existe também a parte 7 e a parte 8. Então, essas últimas partes são partes muito importantes para quem irá fazer o exame de admissão na UEM, porque exercícios que envolvem funções trigonométricas não faltam no exame de admissão. Então, hoje vamos trabalhar sim com funções trigonométricas. Então, este é um princípio. E os próximos vídeos também já estão disponíveis. Quem quiser é só entrar em contato conosco. Temos a morte da trigonometria à venda, temos exames resolvidos de matemática e física à venda, temos livro gatilho de matemática, temos livro gatilho de física, exames resolvidos e muito mais. Tudo isso para garantir a sua admissão ao ensino superior. Então, vamos a isso. Para determinarmos as funções, é preciso primeiro conhecer a função principal seno e cosseno. A função seno se chama função ímpar. Construindo ela assim, nós podemos fazer o quê? Π sobre 2, π, 3 meios de π, 2π, por aí fora. Então, a função seno de x tem como extremos mínimos, máximos, menos 1 e 1. Tal como vimos no círculo trigonométrico, a função seno de x assim parte de menos 1 até 1. Agora, o que acontece aqui, como são extremos, vamos tracejar e também faremos o mesmo aqui. Então, a função seno tem um máximo em π sobre 2, atinge o zero, tem um mínimo aqui e volta a subir. Então, de 0 até 2π, pelo menos o comportamento da função seno é este aqui. Okay, mas isso vai acontecer para sempre. Só que aqui ele tem um período de 2π, porque depois de fazer isso ele vai repetir o mesmo processo. E podemos observar este comportamento também de 0 até menos infinito. Então teríamos aqui menos π sobre 2, π, menos 3 meios de π, menos 2π. Então a função seria o quê? Ia passar daqui de novo o mesmo comportamento assim. Okay? Se for anotar, de menos 2π até 0 fez isso, de 0 até 2π fez isso. Então, o período da função seno de x é mesmo 2π, ok? Isso vocês devem ter em mente. O que mais precisam saber? Que os zeros dessa função são vários, né? Mas de 0 até 2π aberto, só tem um zero em π. Temos uma ordenada na origem, que é onde a função passa pelo eixo y, que é x igual a, que é y igual a 0. Okay? Se vocês dominarem isto, pelo menos meterem isto aqui nas vossas cabeças, já conseguem ultrapassar muitas dificuldades. Este é um tipo de gráfico que você deve conseguir construir sem cabular, ok? De 0, π, 2π, toca, então faz essas voltas. Combinamos. Depois dessa aula você vai treinar construir esse gráfico, porque é o gráfico principal, é o primeiro gráfico que você deve dominar. Agora, que alterações isso pode sofrer? Veremos depois. Vamos ver primeiro o gráfico primordial com seno x. A função cosseno de x, y igual a cosseno de x, que também tem período de 2π, obedece os mesmos valores de x, né? Cortamos daqui. Isso é importante vocês saberem fazer, ok? 0 aqui, colocar os valores π sobre 2 primeiro, depois π, 3 meios de π, 2π. Esses valores são os valores que nós colocamos no círculo trigonométrico. Então, os mesmos valores podemos colocar aqui, menos π sobre 2, menos π, menos 3 meios de π, menos 2π. Depois disso, é importante saber traçar os máximos. O máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Então, tracejar aqui. Então, esses são os extremos. Então, o contradomínio da função seno e cosseno é de menos 1 até 1, se perguntar, seno de x. E depois disso, é importante perceber que a função cosseno de x já é par, diferente da função seno que é ímpar. Então, se ela é par, é simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Então, faz isto aqui assim. Então, isto aqui assim.
ok? Então, esta é a função cosseno de x no intervalo de menos π a 2π. Quais são os zeros que nós conseguimos ver? De 0 até 2π, por mais que seja aberto ou fechado, ele só tem dois zeros. No π sobre 2 e no 3 meios de π. Então, esses são os dois zeros que ele tem. Mas de menos 2π até 2π, ele tem 4 zeros. Aqui, 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 aqui. A ordenada na origem é no y igual a 1, ok? É no y igual a 1. Isso vocês devem saber fazer. Isto é muito importante. Conseguem ver que daqui até aqui fez 2π, fez 1u, daqui para aqui fez 1u também. Que é, nesse caso concreto, o período da função cosseno de x, que é 2π. Ok? Agora, que alterações esses gráficos podem sofrer? Se por acaso alguém disser, ok, queremos saber, fazer de forma já flexível aqui, do gráfico y igual a 2 seno de x. A 2 seno de x. O que acontece é que a função 2 seno de x, além de ter o 1 como sendo o máximo menos 1 como sendo o mínimo, vai subir para 2, porque este valor aqui é a amplitude. Y igual a seno de x. Este a aqui é a amplitude. Então, o comportamento de seno de x já vimos que é este aqui, certo? Então, se vem 2 seno de x, então aqui teremos menos 2 de 2. Além da função vir parar nesses dois pontos. Este ponto será trasladado para lá. Será uma função mais ou menos assim. Conseguem perceber? Se a função cosseno de x faz isto, 1 menos 1 faz isto, ok? Se a função cosseno de x faz isto, a função 3 cosseno de x, o que vai fazer? Vai saltar 2, vai para o 3, ok? Vai saltar menos 2, vai para o menos 3. Então é uma função que aqui no 0 vai saltar para lá, depois saltar para aqui, assim. Então é mais ou menos isso que acontece com a amplitude das funções seno e cosseno. O primeiro valor é o valor da amplitude dessa função. Isto aqui altera significativamente o contradomínio dessa função. Então esta função tem como contradomínio menos 2 até 2, essa função tem como contradomínio menos 3 até 3. Então, podemos verificar o contradomínio olhando na amplitude da função cosseno ou seno de x. Ok? Este é o primeiro princípio básico. Eu vou mostrar aqui alguns exercícios. Por exemplo, no exame da UEM 2008, número 20, colocaram uma função cosseno de x, 1 meio de cosseno de x, querem saber qual é o contradomínio. Perguntam o contradomínio da função f de x igual a 1 sobre 2 cosseno de x é. A função cosseno de x já vimos que tem como contradomínio menos 1 até 1. Ok? Então, muitas pessoas pensam que cosseno de x é sempre menos 1 até 1, por mais que altere a amplitude. Já que vem 1 sobre 2 cosseno de x, então o contradomínio deve ser de menos 1 sobre 2 até 1 sobre 2. Ok? Se te colocarem no outro exame 2 seno de x, perguntaram qual é o contradomínio, você diz é de menos 2 até 2. Se colocarem no outro exame qual é o contradomínio da função 7 seno de x, é de menos 7 até 7. Porque a função, além de ter malta 1 e menos 1 aqui, terá 7 e menos 7. E vai dançando assim. Ok? Então, já no exame da UEM 2007, no número 24, pergunta os máximos e mínimos da função y igual a 3 seno de x são respectivamente. Queremos os máximos e mínimos. Vimos que os máximos e mínimos dependem da amplitude. Então, já que aqui a amplitude é 3, então o mínimo é menos 3 e o máximo é 3. Tentando esboçar um bocado isto, vocês podem verificar que é uma função seno que, além de estar em 1 e menos 1, fica no 3 e menos 3, devido à amplitude que está ali. Então, será uma função mais ou menos assim. Então, assim terá como mínimo o menos 3, máximo 3. Mínimo menos 3, máximo 3. Então, é mais ou menos assim que funciona a amplitude das funções trigonométricas. Então, malta,
Foi basicamente isso que irei vos mostrar como introdução nesse estudo de funções trigonométricas. Então não perca a próxima aula porque será exclusiva. A próxima aula vou entregar de forma gratuita também, mas a terceira, que é chefe, já será, nesse caso concreto, encontrada no curso pago da morte de trigonometria. Então foi bom estar convosco e até a próxima.